boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos estudar, na realidade, nós vamos recapitular o tema Memória e Recordação, que foi o capítulo que nós lemos. E agora, nesse material, vocês vão lembrar das ideias centrais que nós discutimos nesse capítulo. Primeiramente, nós começamos com aquele modelo modal que vocês estudaram, onde mostra a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Não que esses tipos, né, que esses modelos de memória, eles estejam alocados em cada parte do cérebro. Não é nada disso, né? Mas nós podemos caracterizar essas memórias, né? Esses modelos de memória. Então, o que seria a memória sensorial? Como o nome já fala, ela é um registro sensorial, né? É um efeito dos estímulos que precede a atenção. Como assim, professora, que precede a atenção? Ou seja, nem sempre nós estamos atentos a algo que está acontecendo, a algo que está ao nosso redor. Mas de repente nós recebemos aí um estalo, né? E algo nos estimula a prestar atenção. Por isso que a memória sensorial, ela precede a atenção, ela acontece antes da atenção. É algo que os nossos sentidos captam e a nossa atenção vai em busca. Por isso que essa memória sensorial, ela é muito rápida, né? Ela é caso assim de segundos mesmo, para nos chamar a atenção de alguma coisa. Então, algo que os nossos sentidos nos despertam para a atenção. E quando nós prestamos atenção em algo, nós vamos acionar a nossa memória de curto prazo. É algo que nos interessa e aí nós vamos rapidamente pegar aquela informação. Só que essa informação, ela pode, nós, por exemplo, podemos precisar dela num determinado instante e depois não queremos mais. Então, eu só vou prestar atenção o prazo que eu preciso daquela informação. Se for uma informação que eu quero armazenar, que eu quero permanecer, eu vou redobrar a minha atenção para que ela seja armazenada na minha memória de longo prazo, que aí já vai ser uma memória mais duradoura, uma memória é uma informação estável que eu vou ter, que é uma memória que eu vou lembrar depois de um certo tempo, né? Então, a diferença da memória de curto prazo para a memória de longo prazo é justamente porque na memória de curto prazo é uma informação que eu quero para aquele momento, né? E por isso que a gente chama também essa memória de curto prazo de memória de trabalho, que é aquilo que eu uso para aquele instante. E a memória de longo prazo, não. É uma informação que ela vai ficar aí armazenada, né? Que eu vou poder acessá-la depois de um certo tempo, né? Da situação que ocorreu. E aí, algumas características dessa memória de longo prazo é que ela é estável, gerativa. O que seria essa gerativa? É porque nós lembramos de ideias, né? E nós podemos gerar outras ideias, outras situações, outros detalhes a partir dessa informação que foi armazenada, tá? E aí essa compreensão, né, é que vai influenciar na nossa memória de longo prazo. Ou seja, como eu armazenei uma ideia, então eu uso essa ideia, inclusive, para gerar os detalhes, outras situações que pode até nem ter acontecido, pode até ser situações distorcidas, inclusive, né? Mas como eu só lembro da ideia central, eu não lembro de todos os detalhes, então ela pode gerar outras informações, tá? E é claro que aquilo que é mais significativo para mim é mais fácil de ser lembrado, né? É mais fácil de ser armazenado e recuperado, como, por exemplo, o cheiro de alguma coisa, momentos que envolveram emoções fortes. Geralmente eu tenho uma tendência a lembrar mais
com mais facilidade desses momentos que tem uma carga emocional maior, né? Então, tudo isso são características aí dessa memória de longo prazo. Então, nós temos aí, dentro dessa memória de longo prazo, nós temos dois tipos, que seria a declarativa ou explícita e a não declarativa ou implícita. Qual é a diferença? Olha só, o nome já é intuitivo, né? Declarativa. O que significa esse declarativa? Significa que essa memória de longo prazo, eu consigo falar sobre essas recordações, por isso o nome é declarativo. Eu consigo verbalizar, né, sobre essas informações. Ela acontece de forma consciente, ela é recuperável, né? Eu lembro de tudo que aconteceu e eu consigo falar sobre o que aconteceu, tá? Então, isso na memória declarativa, ou seja, essa memória declarativa, e a setinha tá apontando aí pro lado, ela também pode ser uma memória semântica. O que seria essa memória semântica? Ela seria relacionada a conceitos, a princípios, a fatos, a estratégias, sempre coisas relacionadas à linguagem, tá? E a memória autobiográfica é relacionada às questões pessoais mesmo. Memórias de episódios que nós vivemos, de experiências, de situações, coisas pessoais. Por isso que o nome já está dizendo autobiográfica. Assim como eu posso, na memória semântica, lembrar de conceitos, de assuntos que eu estudei na minha aula e tudo, eu também posso lembrar na minha memória autobiográfica de situações que aconteceram naquela aula, situações pessoais, episódios meus, né, vividos naquela situação. Então, isso é a memória de longo prazo declarativa. A memória de longo prazo não declarativa, olha só, o nome já está dizendo, não declarativa, né? Eu não consigo falar sobre ela, tá? De forma consciente, como na memória declarativa. Ou seja, então, essa memória, que ela chega a ser uma memória implícita, ela não é consciente, porque ela se refere às nossas habilidades motoras. Então, por exemplo, eu sei andar de bicicleta, só que eu não sei exatamente explicar como que é andar de bicicleta e tudo, porque é uma habilidade motor. O meu corpo aprendeu, eu sei, e por condicionamento eu já faço isso automaticamente. Então, eu não preciso estar em alta consciência, lembrar cada detalhe. Não, agora eu vou pedalar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou frear. Não, é algo que, né, o meu corpo, né, eu já aprendi de forma condicionada. Então, eu já sei que na hora do perigo eu tenho que frear, eu já sei na hora que eu posso avançar a velocidade e assim por diante. Então, isso é uma memória de longo prazo. Mesmo que passe tempo, eu ainda consigo andar de bicicleta. E aí, nos estudos sobre a fisiologia da memória, a ideia era assim, será que existe um lugar onde fica armazenada a minha memória, um lugar específico do cérebro, né? E aí foi criada a teoria do engrama. O que seria o engrama? Seria um traço de memória deixado no cérebro a cada experiência recordada. Então eu consegui armazenar determinada informação. E aí essa informação vai ficar situada nesse pedacinho específico do cérebro, né? E assim, cada uma das informações que forem armazenadas vão ficar no lugar específico do cérebro. E aí, se vocês forem ver no nosso material, nesse capítulo do livro, ele vai citar uma experiência que foi feita com ratos, né? E eles tinham que caminhar eles tinham que andar num laboratório, não, num labirinto, né? Claro que era uma pesquisa de laboratório, mas eles tinham que percorrer um caminho dentro de um labirinto. E aí, depois que esses ratos já tinham aprendido a andar nesse labirinto, o investigador, o pesquisador, pegava, tirava um pedacinho aí do cérebro do rato, fazia uma pequena fissura e tirava aquele pedacinho para ver se ele colocava o rato lá e se o fato dele não ter aquele pedacinho do cérebro iria implicar nele conseguir ou não fazer o percurso.
Vamos supor, ele já sabe fazer o percurso. Então, se eu tirei esse pedacinho e ele não consegue fazer o percurso, significa então que a parte que eu tirei era o lugar onde estava armazenada essa memória dele conseguir fazer esse percurso. Mas em todas as tentativas, ele percebeu que mesmo tirando determinadas partes do cérebro, o rato continuava fazendo o percurso. Ele só, claro, mais devagar e tal, porque ele estava de qualquer modo lesionado, mas isso não invalidava o fato dele fazer o percurso. Então, o que ele percebeu? Que não tinha um lugar específico onde essa memória era situada. Ou seja, em várias partes do cérebro, essa memória era armazenada, não era só em um local. Por isso que eu coloquei aqui, não conseguiu ser comprovado, né? Mesmo outros dando continuidade à pesquisa, não conseguiu comprovar essa teoria, né? E aí a gente vai ter várias teorias relacionadas a essa questão da memória, onde fica a memória no cérebro, enfim, né? E aí nós temos também uma visão conexionista, que seria o quê? Aprendizagem e memória como alterações no âmbito neural, ou seja, a memória ela vai ser influenciada, e essa aprendizagem, pelas associações dos neurônios, pelos arranjos que os neurônios vão fazer entre eles, né? Pelas descargas, né? Desse neurônio, desses neurônios e como eles se relacionam, né? Por isso que tá aí, arranjos associativos entre os neurônios, ou seja, essa aqui já é uma visão diferente, né? É uma visão que mostra como é que isso tudo está relacionado na nossa mente por meio dessas conexões. E a gente está falando de memória. Mas o que sempre nos acontece também é o quê? É o esquecimento. Tem coisas que nós gostaríamos muito de lembrar, mas nós não conseguimos. E por que será que acontece esse esquecimento? Então, nós temos aí algumas das razões: lesões cerebrais, desvanecimento, interferência, distorção, repressão. O que seriam essas lesões cerebrais, né? Então, a gente tem, por exemplo, a amnésia, né? Que é conhecido esquecimento. Mas quais são as causas? Pode ser uma doença, pode ser uma batida que gerou uma determinada doença no cérebro e aí desativou alguma parte, né, desse cérebro. Pode ser desordens, pode ser por conta de desordens emocionais ou traumas. Então, a pessoa está muito estressada ou ela vive com uma pressão emocional muito grande. E se a gente for ver mesmo os estudos da psicologia, eles dizem que a distância entre, né, a sanidade e a loucura é um pequeno fio, é um fio muito tênue, né? Então, uma hora a gente pode estar bem e outra hora, dependendo dos traumas, das desordens emocionais, nós também podemos ter uma amnésia, podemos inclusive ficar loucos, né? O desvanecimento, o que seria o desvanecimento? É aquele esquecimento que acontece com o passar do tempo, né? Coisas que nós não vamos nos lembrando mesmo, que a gente não acessa, e a gente vai perdendo essas informações. A interferência significa o quê? Uma nova aprendizagem pode ajudar na recuperação de uma lembrança antiga ou vice-versa. Então, de repente, eu aprendi uma coisa. E aí, com outras informações, eu já vou modificando aquilo que eu aprendi anteriormente, que vai se transformando numa nova informação. E aí, de repente, eu vou causando interferências naquele conhecimento que eu tinha, que agora eu já nem tenho mais, porque eu já aprendi outras coisas, descobri que aquilo que eu pensava nem era. Então, as interferências que vão acontecendo das minhas lembranças antigas com as minhas informações novas, e uma vai interferindo na outra e vai acontecendo essas mudanças. As distorções lembram da ideia e não dos detalhes, que geralmente são distorcidos. Aquilo que eu falei anteriormente na memória de longo prazo, né? Que geralmente na memória de longo prazo a gente guarda as ideias, né? E aí as distorções acontecem quando eu lembro das ideias, mas eu não lembro dos detalhes. Então, de repente, eu posso ter informações distorcidas, que para mim aconteceu, não, foi desse jeito, tinha isso, era aquilo. E às vezes a gente defende com maior veemência, mas que na realidade foi uma distorção, porque eu lembro da ideia, eu não lembro dos detalhes em si.
né? E aí por isso que também acontecem essas distorções, que são aí também esquecimentos. A repressão. O que seria a repressão? Reprimem ou esquecem de experiências que provocam ansiedade ou que são traumáticas. Então, às vezes, nós mesmos, psicologicamente, bloqueamos determinadas informações que nós não queremos relembrar, que nós não queremos acessar, então que a gente prefere apagar da mente, né? É claro que aí, de acordo com as pesquisas, se vocês forem prestar atenção, quando ele fala da repressão, situações também que são muito traumáticas, assim como elas podem ser esquecidas, elas podem ser lembradas assim com muita ênfase, né? Então, isso não, nenhuma dessas questões aqui a gente pode ter como regra geral, entendeu? São situações que podem acontecer. Até porque a memória a gente não tem muitos estudos assim conclusivos. Mas o que isso tudo vai nos ajudar com as implicações educacionais, né? Como que estudar sobre a memória, estudar sobre a recordação pode me ajudar na educação? Então, a gente vai pensar aqui algumas estratégias que nós podemos utilizar para conseguir aprender, para conseguir colocar essas informações de maneira estável na nossa mente, né? No caso, na memória de longo prazo. E aqui algumas das estratégias são a recapitulação. O que seria essa recapitulação? Né? Então, aí nessa imagem tem uma mulher pensando, né, tentando aí recapitular, memorizar determinadas informações. E geralmente essa recapitulação ela acontece por uma repetição, né? Então eu preciso voltar aquela informação várias vezes para que ela possa passar da minha memória de curto prazo para a minha memória de longo prazo, né? E quanto mais eu retomo, por exemplo, vocês leram esse capítulo do livro. Quando vocês vão ler pela segunda vez, mais informações vai ficar armazenada na memória, né? Se você ler uma terceira vez, mais coisas vai lhe chamar a atenção e vai ficar sendo armazenado, tá? Então essa é a recapitulação, que também é muito importante para a aprendizagem. E a elaboração? A elaboração é relacionar a um novo material ou a que já foi aprendido, associações do que quer aprender com imagens mentais. Então, o que é isso, né? O momento que eu pego aquela informação que eu estou estudando e eu vou trabalhar com essa informação. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou relacionar com algo que eu já aprendi, ou então eu vou pegar um novo material para tentar entender melhor. Então, eu pego tanto aquilo que já foi aprendido quanto um novo material. Eu posso criar imagens mentais e relacionar aquilo na minha mente. Enfim, então eu vou trabalhar, eu vou manipular essa informação que eu quero armazenar. A organização, eu vou pegar essa informação e eu vou arrumar de acordo com algum sistema. Tem que ter alguma lógica para eu guardar essas informações, né? Claro, fazendo relações. Então, eu posso separar por títulos e subtítulos, algo que eu estou estudando. Eu posso organizar também essas informações junto com imagens, enfim. Então, vai depender de mim que estratégia eu vou usar para organizar essas informações, de maneira que eu olhe aquilo e consiga fazer as relações e me lembrar. E por isso nós temos os sistemas de recordações. Então eu posso usar música para me ajudar nisso, eu posso usar rimas, eu posso utilizar localizações, eu posso pregar as coisas na parede em locais estratégicos para quando eu andar no meu quarto, vou bater o olho ali, eu vou lembrar desse conceito, eu vou colocar um conceito aqui no guarda-roupa, eu vou colocar um conceito na porta, e quando eu quiser lembrar, eu vou, aquele da porta, beleza, era assim. Né? Então, eu posso utilizar letras, mnemônicos, sistemas mnemônicos é esse mesmo de decorar, de repetir, né? Então, eu posso utilizar letras, agrupamentos de letras para eu lembrar de determinada situação, ou uma palavra que eu lembre um conceito, enfim, né? A mesma questão, a fonética, né? O som das letras e tudo. Então, eu posso utilizar diferentes formas para utilizar isso que eu
aprendi sobre a memória a meu favor, né? E também, enquanto docente, ajudar, no caso, vocês, ou os nossos alunos, né? Vocês, quando estiverem atuando, a trabalhar com a memória para que aquilo que vocês estão trabalhando, o aluno realmente consiga aprender. Tá certo, gente? Então, são algumas observações, né? Algumas ideias centrais sobre o texto, e esse texto, ele é do livro Teorias da Aprendizagem, que vale a pena vocês darem uma lida, tá? Nesse material.